aqui nesse evento, compartilhando com vocês, com todos vocês, tanto conhecimento, tanta produção, e mediar, né, estar aqui do lado da professora, para conversar e partilhar um pouquinho o que ela tem para nos dizer. Eu sou a professora Kátia de Abreu Fonseca, conhecida também como Cacá Fonseca. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos também castanhos longos. Hoje está liso, mas nem sempre é assim. Visto uma calça bege, uma camiseta branca, um chale lindo, ocre, tênis no pé e uso óculos de armação rosa e os lábios também coloridos, levemente coloridos, para dar uma boa impressão para vocês, né, pessoal? Eu sou professora colaboradora e orientadora do Profei, e eu participo do Profei desde o começo. Na verdade, uma história já um pouquinho antiga, quando o professor Klaus estava falando de quem sonhou este programa. Eu nunca pensei que eu estaria aqui hoje, mas eu sonhei junto, né, Elisa, né, Klaus? Então, para mim, é uma alegria. É uma alegria imensa estar aqui. E, além de professora orientadora do Profei, eu sou professora de sala de recursos. Eu atuo no AEE em sala de recurso multifuncional. Então, como a gente fala, eu vejo a realidade da escola nua e crua, né? Estive bastante tempo também em Secretaria da Educação, mas é na escola onde as coisas acontecem, onde os problemas eclodem e onde hoje as pesquisas do Profei levam possibilidades de melhoria na qualidade do ensino público. E isso, para mim, é uma busca de vida no sentido da efetivação da inclusão escolar. É uma brincadeira, né? Eu tenho mais de 25 anos de atuação na educação inclusiva, na educação especial. Quando eu comecei, não tinha nem educação inclusiva ainda. A gente trabalhava muito focado na educação especial em instituições. E eu falei que é uma brincadeira porque eu abri a porta da aposentadoria, mas eu não posso passar, porque eu não tenho idade ainda. Mas seguimos nas nossas conversas, né, nas atividades que a gente tem aqui durante o nosso evento. Vamos ao que interessa, né? Então, eu estou aqui com a professora doutora Ana Patrícia, da Universidade Aberta de Portugal. É um prazer. E a nossa atividade, né, a fala da professora, que a gente vai apreciar, é educação para uma educação inclusiva sem fronteiras, o processo de internacionalização do Profei. É aqui que a gente quer estar. Muito obrigada, professora, seja muito bem-vinda, aproveite o seu espaço e logo a gente vem com as perguntas. Muito bom dia a todas e a todos. É de facto um prazer muito grande poder estar aqui. Eu já me vou levantar, mas vou começar por me descrever. Eu sou uma mulher relativamente baixa, tenho 1,56 m, sou branca, tenho cabelos pretos, mas já a ficar metade grisalhos, portanto estou no processo de ficar com os cabelos grisalhos e com muito gosto. Visto hoje, esta manhã, uma blusa azul clara com um casaco azul escuro e umas calças de ganga, e nos pés trago uns ténis que são os meus maiores companheiros, porque gosto muito de andar de ténis. Agradeço muito o convite. Eu vou-me levantar agora, porque, como eu disse, eu sou muito baixinha, e só para garantir que vocês me veem, está bem? Eu agradeço muito o convite que me foi feito para estar aqui, e agradeço de uma forma muito particular e com o coração muito emocionado, não é? Ao professor Klaus e à professora Elisa, e também à professora Cícera, que apesar de não estar aqui, sei que teve um trabalho enorme de bastidores, e era com muito gosto que eu gostaria de a ver hoje aqui, e infelizmente não houve essa oportunidade, mas há de haver. É um prazer ver reforçada a nossa relação, a nossa parceria, e espero que esta possa ser uma oportunidade para estreitarmos ainda mais
os nossos laços em prol da formação e da investigação na área da educação inclusiva. Bem, nesta minha fala de hoje, aliás, eu trago-vos aqui eu gosto muito de ir ilustrando aquilo que vou dizendo com pinturas, com expressões daquilo que nós queremos comunicar. E a primeira que eu trago aqui é o grito dos excluídos, não é? E vocês trabalham exatamente para acabar com este grito dos excluídos e, portanto, acho que é importante nós não nos esquecermos que continua a haver muita gente excluída da educação, muita gente excluída daqueles que são os direitos básicos do ser humano. E, portanto, é em prol destes excluídos e deste grito que continua a soar e a soar e a soar no mundo inteiro que nós temos e devemos continuar a trabalhar. Bem, nesta minha fala de hoje, que intitulei Para uma Educação Inclusiva Sem Fronteiras, o processo de internacionalização do Profei, e tendo em conta que eu venho das políticas educativas, não é? Eu não sou da educação inclusiva, a minha área de trabalho, de investigação, é a análise das políticas públicas de educação ao nível nacional e ao nível internacional. E proponho-vos aqui um olhar crítico sobre as políticas globais de educação inclusiva, começando com um olhar sobre o conceito e as abordagens teóricas que têm trabalhado esta questão da inclusão e da educação inclusiva, passando para uma análise e reflexão sobre as políticas internacionais de educação inclusiva e depois, finalmente, que é a cereja no topo do bolo, para falar sobre as perspectivas que se abrem com as parcerias no âmbito do Profei e com a sua internacionalização. Avançando, isto vai ser difícil de gerir, microfone, papel, mas eu vou tentar. O conceito de educação inclusiva tem vindo a ganhar inegável centralidade no plano das políticas educativas. Desde referências residuais até aos anos 80, o conceito de inclusão e de educação inclusiva tem vindo a afirmar-se e ocupa um lugar central nas políticas educativas ao nível internacional. Nas Nações Unidas, por exemplo, o conceito surge em declarações específicas relativas à deficiência e às necessidades educativas especiais nos anos 90, como sabem, sendo adotado depois, mais tarde, em 2015, na designação do Objetivo 4 da Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável, que nos fala de assegurar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade e proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aliás, já ouvimos esta manhã, e penso que o professor Cláudio também falou sobre isso, que o conceito de educação inclusiva muitas vezes começou como educação especial, acho que a Cacá também falou sobre isso, educação inclusiva muito associado inicialmente a pessoas com deficiência, mas sabemos que este conceito de educação inclusiva tem vindo... muito obrigada, é mais fácil. Obrigada. É mais fácil, obrigada. Desculpem-me. Eu normalmente trago papel porque senão perco-me e não quero vos fazer perder porque vocês depois ficam com fome para almoçar. Está bem? E, portanto, de facto, há aqui, nós temos visto isso nas publicações mais internacionais, que há um ampliar esta ideia de educação inclusiva de uma forma mais alargada. Na verdade, a Declaração de Salamanca, aquela tal primeira nos anos 90, assinada em 94, é considerado um momento central na história da educação inclusiva, pois sublinhava que as crianças com deficiência deviam ser educadas junto dos seus pares. Esta preocupação é continuada com outros acordos e compromissos, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006. E ao longo dos anos, vários debates, discussões foram acontecendo sobre o significado da educação inclusiva, o que como resultado levou a um alargamento das definições internacionais de inclusão de todos os aprendentes, alunos e não apenas alunos com deficiência, como vimos neste Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 4. Olhando agora para as várias formas como o conceito de educação inclusiva tem vindo a ser usado e olhando para o conceito desta forma alargada,
nós podemos identificar 4 ideias-chave, ou 4 formas-chave de falar de inclusão. Uma primeira, inclusão numa perspectiva de direitos humanos. O direito à educação é básico e está refletido em documentos-chave, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Isto é uma forma de falarmos de inclusão. A segunda, a inclusão como uma resposta a crianças e jovens com deficiência, com necessidades educativas específicas. Um dos documentos que traz esta ideia para o centro da discussão é a tal e a histórica Declaração de Salamanca, em 94, onde se refere que os alunos com deficiência e necessidades especiais como uma responsabilidade dos contextos escolares regulares. Não é? Aponta o dedo para as escolas, para os contextos regulares de receberem estas crianças. Uma terceira ideia é a inclusão como uma resposta a grupos marginalizados. Ainda hoje falámos, esta manhã, não é? Dos povos indígenas. Estamos a falar da inclusão educativa para grupos em risco de exclusão, marginalizados, em risco de não alcançar o que está consagrado em documentos universais. E isto também é inclusão. Depois, a inclusão como um meio de transformação dos sistemas, não é? Dos sistemas educativos, no sentido de capacitar os sistemas educativos em todos os seus níveis, capacidades, contextos, para providenciar a tal promessa da educação para todos. Portanto, isto são 4 ideias-chave que passam sobre a inclusão, quando nós falamos sobre inclusão. A crescente importância do conceito da educação inclusiva nas políticas públicas foi concomitante com um avolumar de reflexão e investigação na educação, dando origem a várias perspectivas teóricas ou a várias formas de olhar para a educação inclusiva. E aqui trago-vos algumas. Uma primeira abordagem ou um primeiro movimento de estudo sobre a educação inclusiva é aquela que traça a sequência das etapas históricas que modelaram a instituição escolar em articulação com a transformação dos quadros sociais e políticos, partindo da exclusão da diferença, não é? Colocar em instituições específicas, passando desta segregação em instituições especiais, posteriormente pela integração em escolas regulares, acompanhados de professores especializados, até à adoção em vários países de princípios de educação inclusiva que assume que todos os alunos são diferentes, e isso é verdade, todos nós somos diferentes, com necessidades diferentes, e a diversidade devem respeitar, mobilizar e potenciar. A diversidade não é um problema. A diversidade é uma oportunidade, não é? É algo em potência e muito, muito importante. Uma segunda abordagem de estudos na área da educação inclusiva é aquela em que o conceito de inclusão pressupõe uma desconstrução crítica ou mesmo ruptura com o modelo escolar e de ensino-aprendizagem que dominou os séculos anteriores e que, infelizmente, acho que em muitos lugares do nosso planeta continua a dominar, e que inclui a formação de profissionais e o desenvolvimento de programas específicos, ou seja, romper e criar programas específicos. Nesta perspectiva, a educação inclusiva está necessariamente vinculada a princípios de justiça e transformação social, assim como uma visão de escola como comunidade de aprendizagem, na qual todos os profissionais, e não só os professores especializados e alunos, participam, são reconhecidos e aprendem uns com os outros. E isto acarreta mudanças institucionais profundas. Implica irmos lá ao âmago da forma de funcionamento das escolas para podermos fazer esta transformação. O terceiro abordagem, ou o terceiro movimento de estudo da educação inclusiva questiona o desenvolvimento deste conceito no âmbito das políticas educativas, da ascendente neoliberal. Sim, também a educação inclusiva é utilizada para promover outro tipo de agendas. Nesta perspectiva, o conceito de educação inclusiva constitui uma retórica atrativa e que pode legitimar o desinvestimento e uma redução da despesa pública com instituições e profissionais especializados. Nós temos em vários países
esta agenda neoliberal que se usa do discurso da educação inclusiva para desinvestir o investimento no apoio a pessoas com deficiência ou com outro tipo de necessidades. E depois, finalmente, um quarto movimento de estudo da educação inclusiva que procura desenvolver indicadores que permitem analisar e comparar as mudanças produzidas no terreno, e tem uma linha mais pragmática, não é? Mais do terreno, e tem procurado desenvolver indicadores de análise e comparação que permitam perceber as evoluções e as mudanças produzidas no terreno ao abrigo do conceito de educação inclusiva. E aqui este desígnio tem passado por examinar e analisar as evoluções em determinados territórios e períodos, focando em dimensões como a legislação, o que é que tem mudado do ponto de vista normativo, o financiamento, qual é o aumento de financiamento para esta área e para esta dimensão da educação, as práticas e as representações dos profissionais, as aprendizagens, as atitudes, etc. Portanto, isto são algumas abordagens que têm estudado e investigado sobre educação inclusiva. No seguimento desta abordagem de investigação que procura acompanhar as mudanças, não é? Aquilo que tem vindo a ser feito, o que vemos a poucos anos de chegar, é 2030, não é? A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2030. No seguimento portanto, a poucos anos de chegarmos a esta meta de objetivo global, o que nós percebemos é que, com menos de uma década para o atingirmos, tudo parece ter sido feito, em termos normativos, em termos de políticas, convenções, declarações universais, pelo menos no papel. No terreno, tenho muitas dúvidas. E penso que vocês que estão no terreno sabem disso. Há muita coisa boa que se faz, muito que se faz, mas a mudança tem que ser vontade de todos, não só de vocês que trabalham no terreno. Não é? Tem que ser de todos, porque só se transforma sistemas se todos nós efetivamente estivermos alinhados com esta vontade. E é aqui que eu vos trago a tal leitura crítica, e desculpem, tenho sempre esta mania de fazer estas, não gosto de, gosto mesmo de provocar, pronto, e gosto de fazer alguma leitura crítica sobre as questões que nós temos muitas vezes à nossa frente. Esta frase serve de mote para a transição que eu gostava de fazer para a segunda parte desta fala, e que remete para isto que vos coloco aqui, que é a necessidade de descolonizar a inclusão e de criar uma cartografia de diálogos epistémicos entre o Norte e o Sul global. Nós muitas vezes, e eu venho do Norte global, do chamado Norte global, eu não gosto nada destas designações, mas nós temos que as usar porque elas continuam a marcar as políticas. A verdade é que o Norte global continua a tentar colonizar o mundo, não é? Colonizar o Sul global através das suas ideias universais, que não são universais, são de uma parte do universo, são de uma parte do nosso mundo. Portanto, há mais de 30 anos a educação inclusiva, a educação inclusiva ganhou uma visibilidade internacional sem precedentes, através de marcos como a tal Declaração de Salamanca, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, mais recentemente, o tal famoso ODS 4, não é? O Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável e Educação de Qualidade 4. Estes documentos forjaram um compromisso ambicioso, tornar a educação acessível a todos, independentemente da origem, do género, da capacidade, prometendo a participação significativa e resultados equitativos. Contudo, ao olharmos para a trajetória deste movimento, percebemos que as nações do chamado Norte global desempenham um papel central na formulação e na notícia da inclusão, na definição da inclusão. Espalhou-se rapidamente para o Sul global como uma agenda pronta a aplicar, um prêt-à-porter, um pronto a vestir de políticas de educação inclusiva, ignorando por completo aquilo que já se faz e aquilo que é o contexto de cada país. É sobre estas tensões
deste modelo unidirecional que precisamos, acho eu, precisamos de falar hoje e precisamos de continuar a discutir. A educação inclusiva é um conceito nascido no norte global. A sua adoção generalizada para países do sul global tem sido frequentemente criticada como um projeto neocolonial. Porquê? Porque muitas vezes se trata de uma mera transferência de ideias, conhecimentos e expectativas do norte para o sul, sem considerar as necessidades reais e os contextos locais de cada um destes países. Enfrentamos hoje o que alguns estudiosos chamam do paradoxo da inclusão. Por um lado, há uma aceitação comum da inclusão, e isto acho eu que estamos todos de acordo, como o caminho moralmente correto, mas por outro, as interpretações e práticas variam drasticamente dependendo do contexto local, dependendo do país, dependendo da realidade de cada país. No sul global, esta implementação enfrenta desafios conceptuais profundos. Falta de clareza conceptual. A inclusão é frequentemente definida como a colocação de alunos em salas de aulas regulares, em vez de uma transformação profunda dos sistemas educativos. A nova educação especial, o objetivo de servir todos os alunos, estreitou-se, em muitos casos, para um foco exclusivo na deficiência. O que é interessante, porque nós alargámos o conceito, mas depois, muitas vezes, do ponto de vista da atuação, estreitamos na forma de o fazer. Depois, exclusões inclusivas. Assistimos ao surgimento de práticas onde os alunos estão fisicamente na escola, mas permanecem pedagogicamente excluídos. Para além disso, a investigação na área é produzida predominantemente no norte global. E este domínio das epistemologias do norte marginalizam as vozes e as realidades do sul, criando modelos que colidem com as ambições de padronização global. Aquilo que nós acabamos de assistir vai ser uma oportunidade valiosíssima, de não serem os outros a fazer investigação sobre o que se faz no sul global, mas é o sul global a trazer a investigação que se faz aqui por aqueles que aqui estão, e quando eu digo, não é o Brasil, não é? Como é óbvio, não é? São muitos países que nós estamos a falar, porque a riqueza do que se faz é muito maior do que uma agenda política já feita e pronta a usar. Pelo menos por aquilo que eu tenho vindo a conhecer. E, portanto, essa riqueza tem mesmo, isto é valiosíssimo, aquilo que começou, esta história que começou com esta plataforma, Cláudia, sinto-me privilegiada por ter estado aqui nesta apresentação. Pois bem, para se avançar, precisamos de uma abordagem de complexidade. Países como África do Sul, Colômbia, Brasil, são alguns dos estudos que tenho vindo a trabalhar, mostram que a inclusão não é um processo linear. Nestes contextos operam aquilo que nós na política chamamos de dependências de trajetória, ou path dependencies, padrões históricos de categorização e segregação em determinados tempos, fruto dos tempos coloniais ou de regimes de exclusão que bloqueiam o sistema. A descolonização da inclusão exige, portanto, desafiar estas hierarquias de conhecimento. O conhecimento que é produzido no sul global não é, de forma alguma, inferior ao conhecimento que é produzido no norte global. E, portanto, temos que romper com isto. Não basta incluir dentro de um sistema desenhado para excluir. É necessário recontextualizar as políticas e práticas através de uma cartografia que reconheça os arranjos locais distintos e as mímicas de complexidade que cada região apresenta. Então, o que é que implica uma abordagem descolonizadora? Passar da assimilação para a pluralidade, ou seja, não é assimilar aquilo que vem destas convenções universais, destas ideias, destas políticas do norte global. Não. Vamos passar a substituir a transferência de políticas para aquilo que eu acho que se faz no PROFEI, que é o diálogo e a co-construção. Reconhecer comunidades, escolas e práticas como produtores de conhecimento. Alguém perguntava, não é, no YouTube, não é, se também os práticos, os professores podiam publicar aqui conhecimento. Sim, e devem,
porque são eles também produtores de conhecimento, não é só a academia. Construir alianças entre várias áreas de investigação do conhecimento, educação inclusiva, justiça social, estudos sobre indígenas, etc. Agora, se a educação educativa deve ser relacional e dialógica, então a colaboração internacional não pode ser extrativa ou simbólica. Ela tem de ser horizontal, recíproca e contexto-responsiva. E é aqui que eu coloco a colaboração com o Profei. Ela traz-nos uma nova cartografia. Não é aquela que eu vos apresentava antes e que, de alguma forma, critiquei. A colaboração internacional torna-se uma prática descolonizadora, quando permite a aprendizagem mútua, a construção partilhada de currículo e o reconhecimento de diferentes realidades educativas. E isto só se pode fazer com muita humildade da parte dos países do norte global. Uma humildade que muitas vezes não existe. É precisamente a partir destas lentes que vemos e que eu vejo e entendo a colaboração entre Portugal e Brasil no âmbito do Profei. Não como um empréstimo ou transferência de políticas, mas como uma co-construção de conhecimento e uma reflexão sobre a educação inclusiva através da língua partilhada, neste caso, das diferentes histórias e diferentes realidades escolares. Esta parceria de internacionalização não é apenas uma mobilidade. Aliás, eu há pouco esqueci-me de referir, está ali um grupo de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e receber em Portugal e que foi para mim muito, muito gratificante e muito importante e daqui a pouco vamos ter a oportunidade de as ouvir. Esta parceria de internacionalização, como eu dizia, não é apenas uma mobilidade ou uma disciplina partilhada, é uma forma de reconfigurar como é que nós pensamos e praticamos inclusão, através de uma colaboração curricular e uma aprendizagem em contexto. A parceria Profei e a internacionalização do Profei é, assim, um exemplo de uma internacionalização dialógica, no diálogo e na co-construção, um avançar além de uma hierarquia norte-sul para uma circulação de conhecimento entre lusofonias e uma forma concreta de descolonização da educação inclusiva através do currículo, da mobilidade e de uma aprendizagem baseada na experiência das escolas. Para terminar, eu gostava de agradecer profundamente ao professor Klaus e à professora Elisa pela oportunidade que eu tive de começar a fazer parte deste grupo. Espero não ser expulsa e espero continuar nesta parceria, porque de facto para mim foi de uma riqueza tremenda, não só o trabalho conjunto até ao início da disciplina, como depois poder receber aquele grupo maravilhoso em Portugal e, como imaginam, estou disponível para receber 2, 3 e todos aqueles que vierem, porque de facto aquilo que eu aprendo convosco é seguramente muito mais do que alguma vez podem aprender comigo. Obrigada. Professora, muito obrigada pela sua fala. E a minha ousadia vai me permitir corrigi-la. Força. Posso? Força. A humildade começa aqui. Ela iniciou dizendo que ela não era a área da educação inclusiva. Essa potência de fala reflexiva e crítica, como não? Faz parte, é da gente. Então, é sim uma professora inclusiva. Obrigada. Bom, já tenho aqui algumas perguntas, vou até aglutinar, porque temos várias, tá? E depois a gente passa uma pergunta para a plateia, tudo bem? Então, vou começar por aqui e depois a gente passa para vocês, em razão até do tempo, tá bom? Então, professora, a gente tem aqui algumas perguntas e eu vou juntar duas, né? Então, o pessoal pergunta como que o processo de internacionalização do Profei tem contribuído para fortalecer as práticas de educação inclusiva em diferentes contextos culturais e educacionais. E daí eu já
junto aqui, né, com uma outra, sobre esse processo de internacionalização, como que os desafios foram superados ou estão sendo, ou como que a gente vê esse movimento? Bem, eu acho que sobre esta questão da internacionalização e da riqueza daquilo que esta parceria, esta internacionalização trouxe, eu acho que melhor do que eu, acho que depois aquele grupo que ali está atrás vai poder partilhar. Mas eu posso dizer daquilo que foi a minha vivência, pelo fruto não só de acompanhar a disciplina durante alguns meses online com o grupo, mas acima de tudo, e por isso é tão rica esta experiência, acima de tudo com o grupo de estudantes que estiveram em Portugal. Porque esta questão que eu estava a dizer da humildade não é retórica, é verdadeiramente aquilo que eu acho que é fundamental nós termos. Porque eu aprendi muito pelas partilhas, pelas conversas de café, pelas conversas a caminho das visitas que nós fizemos, das experiências e da realidade e das práticas que são feitas em cada um dos locais dos professores que estiveram em Portugal e das professoras, e elas eram todas de sítios diferentes. E, portanto, com experiências diferentes, com vivências diferentes. E, portanto, há uma riqueza enorme deste diálogo e nesta parceria e partilha de experiências, mas sempre com esta, que eu acho que isto é fundamental, sempre com esta perspectiva humilde, verdadeiramente, de estar a aprender com e em conjunto com os outros. Porque acho que no que diz respeito às políticas educativas, sejam estas ou outras, o mal é sempre quando nós atuamos com a superioridade em relação aos outros. Porque a partir do momento em que somos superiores já não aprendemos, já fechámos as portas da aprendizagem. E, portanto, eu acho que esta parceria é verdadeiramente rica por isto, porque permite aprendizagem mútua e constante na partilha com os diferentes atores, neste caso do Brasil e de Portugal. E esse é o nosso fundamento, é onde a gente está sustentado, né? Que bom tê-la com a gente. Vamos para uma pergunta da plateia? Tem microfone para ela? Pode vir até aqui, não tem problema. Fique à vontade. Está mais aqui. Bom dia a todos e a todas, quem nos acompanha também de modo virtual. É um prazer imenso, eu sou a professora Cleia, sou da Universidade do Estado de Santa Catarina, e já parabenizando a este momento rico. Professora Ana, a gente fica imensamente feliz pela tua fala, vem muito de encontro ao amadurecimento que o Profês está, né, vivendo, nesse processo também de cartografar, justamente no momento de pensarmos sobre o Brasil em particular, a mudança recente em Portugal, né, da gestão, e trazendo a educação inclusiva como uma perspectiva dentro do movimento das políticas de educação em todo o mundo, todos os países signatários, mas particularmente pensando Portugal, Brasil e especialmente em países considerados em desenvolvimento, particularmente em países da África, onde nós, enquanto universidade, temos o acolhimento recente de uma moça moçambicana, né, um país que vivencia a intervenção direta de políticas internacionais como nós. Justamente a sua fala diz, não é linear, mesmo a condução de políticas que atravessam todos os países.
E aí não tem como não falarmos da perspectiva que vivenciamos num país tão grande como o Brasil, o neoliberalismo. Então, nós vimos um horizonte da educação inclusiva e buscamos esse horizonte que seja o nosso dia a dia, principalmente na escolarização de todas as pessoas, com e sem deficiência. Minha pergunta, esse contexto, não podemos negar que o neoliberal está no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, de estar como um profissional, e interfere e regula nossas atitudes. Como essa parceria, esse convênio que está crescendo cada vez mais, que é uma felicidade para nós, pode se fortalecer de tal modo que a gente possa sair nesse horizonte do imaginário neoliberal a partir da educação inclusiva. Como juntos e juntas podemos superar esse horizonte do imaginário neoliberal? É isso. Esta é uma pergunta para 1 milhão. Naquilo que está dependente de nós, aliás, não só nesta parceria, mas de nós todos, não é? É continuar a lutar por uma educação verdadeiramente inclusiva, de justiça social e de integração de todos, mas não sejamos inocentes nem iludidos, não é? Há forças e poderes maiores que vão... Não podemos é desistir. Essa não pode ser uma palavra. Aliás, um professor, não é? E quem está envolvido em educação inclusiva, a palavra desistir seguramente que está bem enterrada no fundo, num buraco. Mas a verdade é que não nos podemos iludir. É muito, muito difícil, não é? Porque as políticas neoliberais são fortalecidas por quê? São fortalecidas pelo poder, são fortalecidas pelo dinheiro, e isso, infelizmente, continua a governar o mundo. E não nos deixemos também iludir, porque há muitas organizações internacionais que com isto, pronto, esta de facto é mais a minha área de investigação, não é? Mas que com os seus financiamentos e projetos de desenvolvimento em determinadas zonas de determinados países também trazem com eles uma determinada agenda política. Atrás do investimento, atrás do financiamento, há uma determinada agenda política que aos poucos se vai instalando. E, portanto, nós estamos a lutar contra um Golias, mas nós somos Davi, não é? E, portanto, nós, com uma pequena pedra, podemos conseguir acertar no Golias, mas não é fácil. Não podemos estar iludidos que é fácil, não é fácil, não é linear, mas não podemos nunca desistir de o fazer. Mas a força é muito grande, não é? E, portanto, nós temos que continuamente lutar pela justiça social e pela inclusão de todos, e para que nenhum fique, de facto, fora. Muito bem. Já aproveitando, né, essa pergunta e essa resposta, com uma pergunta que chegou aqui, professora, que fala sobre essa perspectiva futura, né, de parcerias internacionais do Profei para justamente potencializar a educação inclusiva sem fronteiras. Eu acho que parte dessa perspectiva de luta, do não parar, do juntar forças, de estar junto, e estamos aqui, estamos ali e lá. Isso, professora, é nesse caminho? É isso mesmo, é isso, e assento muito neste diálogo, nesta relação dialógica, não é? Que promove exatamente isto, este conhecimento de diferentes realidades, de diferentes formas de encarar e de exercer, não é? É uma verdadeira educação inclusiva,
e que permite crescer, todos nós crescemos com isso, não é? E isso, sem dúvida, eu acho que esta parceria, e que eu acho que deve ser estendida, mas a outros países, eu gostei muito que tivesse referido Moçambique, porque Moçambique, eu estou a falar aqui no campo da lusofonia, mas pode ir para lá da lusofonia, mas Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são países que têm... Mas, mais uma vez, nós temos que ter a mesma atitude, não podemos, vou dizer esta palavra, hipócritas, não é? Nós não vamos ensinar, nós vamos em partilha, em diálogo, ajudar a co-construir, não é? Mas acho que esta seria uma relação, uma extensão desta, do Sem Fronteiras do Profei, que seria muito, muito interessante investir, porque de facto aquilo que nós também podemos aprender e trazer pode ser muito rico destes países, mas pode ser para uma conversa futura ali com a professora Elisa e com o professor Cláudio. Já vamos deixar combinado, né? Uma conversa futura. A gente tem aí os eventos e vamos prolongar, sim, essa conversa. É necessária, né? Eu peço que se tiver mais... Tem pergunta? Vou fazer uma, pode fazer? A última, prometo. Professora, a senhora, muito prazer, eu sou o Roberto. Fui orientando do professor Cláudio. E continua, porque não tem mais jeito. Professora, a gente costuma falar que os eventos, eles marcam, de alguma forma, eles vão deixando marcas. E, na minha opinião, esse primeiro dia a senhora trouxe um conceito de descolonização da inclusão. Eu acho que é forte isso, é muito forte. E por mais que a gente fale em internacionalização, o Brasil é um país continental. E a discussão sobre a inclusão no Brasil também não é linear. A gente tem muitas inclusões dentro de várias inclusões no Brasil. A inclusão que é feita no sul e sudeste do Brasil não é a mesma que é feita no norte e nordeste do Brasil. E dito isso, né, com essa visão cartográfica, que eu adorei isso, como que a senhora entende que o Profei, o impacto que o Profei tem, porque nessa relação de Davi e Golias, na minha opinião, o Profei dá voz para o Golias, porque o Golias dessa história é a ferramenta mais potente da educação inclusiva que existe, que é o professor. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, na sua opinião, como dar voz ao professor, aquele que está na frente, ali, ó, que está no dia a dia da educação inclusiva, com o aluno, com a criança, democratizar esse processo de acesso à prática e à teoria. Como que a senhora vê esse processo e como o Profei tem esse impacto, essa força de se tornar o Golias e não o Davi da história? Sim, obrigada pela pergunta. Eu acho que o Profei já está a fazer isso, não é? Aliás, há pouco estava a falar com a professora Elisa, que quando o Profei começa com 100... E agora, neste momento estamos a falar de um curso com 600 vagas, de professores numa junção de várias instituições parceiras, de professores de todo o Brasil a frequentar o Profei e a expressar, a dar a conhecer aquilo que é a sua prática. O Profei, de facto, está a fazer crescer. Eu não queria dizer, não se está a tornar o Golias, está a fazer crescer o Davi, não é? Está a fazer, a tornar mais fácil a tarefa ao David para derrubar o Golias. E eu acho que essa tem que ser e tem que continuar a ser uma das tarefas do Profei, que é de facto dar a conhecer. Eu lembro-me, desculpem, porque me marcou de facto muito esta visita das colegas a Portugal, e foi muito rico ouvir de cada uma delas, quando fomos fazendo as nossas visitas, as experiências que tinham nas suas escolas, com alunos. E, portanto, isto é o que o Profei faz, dá a conhecer aquilo que é feito no Brasil e as práticas fabulosas que existem, não é? E volto a sublinhar, acho que esta plataforma, Klaus, é de uma riqueza
que eu acho que se calhar ainda não se tem noção da riqueza que isto pode ter. Nós estávamos a comentar há pouco, esta plataforma, eu não conheço nenhuma plataforma com este fim, não é? Que é mais do que um repositório, ou às vezes quase, isto no caso da academia, perdoem-me os académicos, eu também sou, portanto às vezes também me incluo, que é quase com uma passadeira de vaidades de coisas que eu estudei. Não é isso. Aqui é claramente partilha, é claramente apoio aos professores, é claramente co-construção de conhecimento de como é que nós podemos diariamente continuar a dar resposta e deixar que a educação inclusiva seja uma retórica e seja verdadeiramente uma realidade. Portanto, obrigada, Klaus, por isto, porque eu acho que isto é fabuloso. E vai continuar a fazer crescer o David e não o Golias. Que delícia. Eu vou ficar aqui, gente. Né? Não dá, né? Infelizmente. Professora, foi um prazer te ouvir, um prazer mediar. Obrigada pela organização dessa oportunidade. Estar aqui contigo, ouvir, né, fazer parte do Profei é muito significativo. E é claro que a gente não ia deixar esse momento passar, então eu vou ficar de pé. E depois disso eu tenho um recadinho para vocês, então fiquem aí, por favor. Professora, nós agradecemos a sua participação em nosso evento, com muito carinho. Tenho certeza que está sendo bem acolhida. E também temos aqui um presente da Universidade de Pernambuco, campus do Norte, tá bom? Espera aí. Obrigada. Agora o abraço é meu por todos vocês. Muito obrigada a todos e obrigada pelo convite. E chegamos ao encerramento da nossa primeira manhã, todos juntos aqui do nosso evento. Agora nós vamos para o almoço até às 14 horas, no restaurante. Aliás, voltamos com a programação às 14 horas, numa mesa redonda, continuando essa conversa sobre a internacionalização do Profei. Mais algum recado? Bom almoço a todos, nós esperamos que vocês tenham gostado e continuamos juntos no nosso evento. Até mais!